Antes de começar o vídeo, olha o jeito que está ficando a nossa obrinha aqui. Show de bola, já começaram os revestimentos. Daqui 2 meses, se Deus quiser, a gente se muda para cá. Eu vou falar sobre o mercado imobiliário sob duas perspectivas. A primeira é sobre a minha perspectiva enquanto consumidor e comprador de imóvel. E a segunda perspectiva é o enquanto profissional do mercado imobiliário. Eu trabalho para dezenas de imobiliárias, incorporadoras, corretores autônomos. Seja no Brasil, aqui no Brasil atendo, acho que São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, algumas cidades do Rio Grande do Sul, Itajaí, enfim. Então eu atendo algumas cidades do Brasil e Orlando também nos Estados Unidos. Então o que está acontecendo, tanto com Orlando, com brasileiros que compram imóvel fora do país para investimento, quanto com brasileiros que compram imóvel aqui, seja para moradia ou para investimento. Primeiro ponto, quanto consumidor, eu não me arrependo de forma alguma de ter comprado este imóvel. A gente acabou de vender um imóvel também em Aracaju, não pretendemos usar o dinheiro de lá para comprar outro imóvel, mas a gente comprou aqui, o primeiro objetivo foi para investimento. Eu queria fazer uma reforma simples, mobiliar de forma, aliás, pôr marcenaria, né, fazer o básico ali aqui e alugar. Porém, no meio do caminho, eu acabei preferindo me mudar para esse apartamento. Então, hoje a gente mora de aluguel em uma casa de rua, aqui nesse mesmo bairro. E eu decidi vir morar para cá, para eu literalmente sair do aluguel, vou começar a pagar o financiamento. O financiamento, eu acabei optando pela tabela Price, que é aquela tabela fixa. Então, esse imóvel, por exemplo, ele saiu a R$ 2.600 por mês, um pouco menos até que o aluguel. Eu pago R$ 3.000 de aluguel, se for contar a conta de água, luz, telefone... Aliás, água e luz, basicamente, IPTU. Então, se eu for contar isso, acaba sendo mais de R$ 3.000. Eu vou me mudar para cá, o condomínio é muito mais barato. Então, vai ficar muito mais em conta eu vir morar para cá. Essa foi uma dos motivos do porquê eu decidi morar numa casa própria, num imóvel próprio, ao invés de morar de aluguel. Então, esse é o primeiro ponto. E o que eu percebo com relação ao mercado imobiliário? A taxa de juros, vocês sabem que vem aumentando, e com isso a taxa do financiamento é possível que aumente também. Mas essa é a minha visão de consumidor. O que acontece? Eu sinto que muitas pessoas não vão ter condição de comprar um imóvel. Tanto que eu percebo que a maioria das imobiliárias, das construtoras hoje, elas estão focando mais no alto padrão, estão saindo do médio padrão, porque o médio padrão não está conseguindo financiamento. A situação está ficando mais apertada para as pessoas que precisam de financiamento, elas precisam de mais dinheiro, elas precisam de mais renda para conseguir ter um financiamento e está sendo inviável para as pessoas fazerem esse financiamento. Então, a minha visão, enquanto profissional do mercado imobiliário, é que eu vejo que o médio padrão e o popular vai ficar mais inacessível, porque a gente sabe que a renda média do brasileiro é muito baixa. Às vezes a parcela de um imóvel é a renda média dos brasileiros, né? Então, eu sinto que vai ficar cada vez mais difícil. Por outro lado, o alto padrão, a gente tem mais margem para as pessoas adquirirem imóvel. Então, eu sinto que o alto padrão está... nesse momento de 2025, eu acho que talvez o que vai ser forte vai ser consórcio, vai ser leilão, porém financiamento, pela taxa de juros estar mais alta, eu acho que as pessoas vão parar de comprar imóvel com objetivo de investimento e vão começar a deixar dinheiro em renda fixa, né? Porque a renda fixa, né, a taxa de juros está mais alta, então ocasionalmente compensa muito mais a gente deixar o dinheiro parado do que adquirir um imóvel. As pessoas também estão com receio de tirar dinheiro do bolso e deixar um imóvel que elas não sabem se futuramente, caso aconteça alguma coisa ruim, elas vão poder vender futuramente esse imóvel. Então, eu sinto que está sendo mais difícil para a gente com relação a isso. Enquanto profissional do mercado imobiliário, que eu atendo as empresas, na verdade, eu não sou o vendedor de imóvel, eu presto serviço para vendedores de imóvel. E o que eu sinto? Eu estou sentindo uma baixa média de compra de imóvel no Brasil. E os clientes que a gente atende em Orlando, eu estou sentindo que eles estão tendo mais vendas dos brasileiros. Então, vou te dar um exemplo do que acontece. A gente atende 3 empresas nos Estados Unidos de mercado imobiliário. Então, o que a gente faz? Lá são brasileiros que moram em Orlando e vendem imóveis para brasileiros. Então, o que acontece? A gente usa a ferramenta do Facebook e anúncios no Google para basicamente atingir brasileiros que querem comprar imóvel. Então, se alguém de São Paulo, de Brasília, de Curitiba digitar, por exemplo, imóvel à venda em Orlando, melhores opções de imóvel para investimento em Orlando, e aí essas pessoas que digitam aqui, basicamente é o que eu faço, são esses anúncios desses clientes de Orlando para aparecer para esses brasileiros que fazem essas pesquisas e cair no site deles, né? Cai no site deles, essas pessoas que pesquisam, e aí desse site entra em contato com o corretor e o corretor vai direcionar o cliente para o melhor imóvel
de Orlando, né, da região de Orlando, seja para investimento, seja para moradia, Airbnb, locação ou qualquer coisa do tipo. Então as pessoas estão preferindo deixar a sua renda em dólar, porque o dólar está ficando mais alto, do que deixar o dinheiro aqui no Brasil. E com isso, né, você imagina que muitos brasileiros, esse aumento que está tendo de venda de imóvel em Orlando, os brasileiros que são investidores, né, que é uma porcentagem muito pequena da população, e que é o que tem mais dinheiro, eles param de comprar imóvel aqui no Brasil e passam, né, vamos supor, que em São Paulo está tendo um lançamento, esse lançamento era para ter vendido tudo, né, em, sei lá, 6 meses, esse lançamento, porém, as pessoas que investiriam nesse lançamento em São Paulo estão preferindo, ao invés de comprar esse apartamento, vamos supor, de R$1 milhão em São Paulo, eles preferem pagar, não é o mesmo valor, mas só para fazer uma comparação, eles preferem pagar $250 mil em um imóvel em Orlando do que em um imóvel no Brasil, justamente por conta dessa insegurança com relação à economia, com relação ao governo, com relação a vários fatores que estão acontecendo no Brasil, até com relação à taxa de juros, porque não está valendo a pena, né? O dólar está valorizando muito mais. Então, baseado no aumento do dólar, eles preferem, bom, antes que aumente mais, deixa eu comprar um imóvel em Orlando, abrir uma empresa lá, que é uma forma de você conseguir um financiamento, né, nos Estados Unidos, e aí a partir disso eu consigo ter uma renda muito maior do que se eu fosse comprar um imóvel de R$1 milhão aqui, onde a gente consegue 0,5%, né, em cima de uma locação, por exemplo, sendo que lá você aluga por Airbnb, naturalmente o Airbnb você ganha mais do que 0,5% com relação ao aluguel no Brasil. No Airbnb você vai conseguir 1,5%, 2%, se o imóvel ficar próximo de Orlando, principalmente os bairros ali, Dr. Phillips, algum bairro próximo dos parques ali de Orlando. Então eu estou sentindo essa movimentação e o que acontece? Só para vocês entenderem, quanto mais investidor começar a jogar dinheiro para lá, ao invés de comprar lançamento aqui, o que acontece? Menos vendas, menos volume de lançamento, menos as construtoras constroem. Com isso, mais desemprego, pedreiro, eletricista, engenheiro, arquiteto, profissional de TI, empresa de tinta, fábrica de cimento. Tudo isso é uma cadeia de empresas que vão produzindo menos, naturalmente, mais demissões futuramente. Então, a previsão minha humilde opinião sobre o mercado imobiliário é que está ficando mais difícil mesmo com relação, seja investimento, seja moradia. Moradia, eu acho que é um pouco menos, afeta um pouco menos, porque as pessoas elas estão casando, elas estão separando, elas têm os compromissos delas, elas acabam vendendo o imóvel, e aí essa movimentação é natural, né, conforme um momento de vida ali dessa pessoa. Porém, essa movimentação com relação aos investidores, a quem está querendo movimentar o mercado, mesmo sem a necessidade de comprar um imóvel, eu sinto que eles estão mais receosos de comprar. Então não é que o mercado imobiliário vai parar, as necessidades continuam. A gente casa, separa, a gente tem filho, a gente precisa de um apartamento maior, e isso vai acontecendo de forma natural. Mas os investidores eu sinto que está acontecendo isso. Então essa é uma previsão que eu sinto enquanto profissional de marketing do mercado imobiliário. Então, como a gente gera esses clientes para esses corretores, né, seja no Brasil como fora do país, eu sinto que a gente está tendo essa movimentação. Então, essa movimentação talvez seja passageira, talvez esse ano o governo mude. Eu também queria entender a opinião de vocês com relação ao governo. Se vocês acham que o governo atual está sendo benéfico para o Brasil ou está sendo prejudicial para o Brasil. Vocês acham que deveria ter uma troca de governo? Né? A relação investimento imobiliário, vocês acham que as pessoas estão tendo mais dificuldade? Como que está sendo a realidade do mercado imobiliário na sua cidade? Né? Falando aqui da minha região, eu sinto que os preços estão muito altos, as pessoas estão parando, tem casa, até aqui no bairro mesmo, esse bairro, só para você ter uma noção, tem casas a partir de 600 até 4 milhões de reais. É um bairro meio que médio para alto padrão. Né? Então, aqui eu sinto que tem muita casa parada, casa que investidor construiu para vender, porém, como o investidor às vezes não tem pressa de vender, eles também não querem abaixar o preço, querem esperar aumentar mais o preço do imóvel e ganhar no longo prazo. Com esse aumento dos preços dos imóveis, com essa taxa de juros, então talvez naturalmente o preço vai subir. Porém, tem um outro fator que talvez alguns investidores não contam, é que por mais que o preço médio dos imóveis suba, baseado na taxa de juros, talvez esse aumento de preço não significa que você vai conseguir vender o seu imóvel naquele preço. A gente sabe que também tem oferta e demanda. Então, se não tem pessoas comprando, as pessoas estão segurando o dinheiro, e com essa parte das pessoas segurarem o dinheiro, acaba travando a economia. Então, eu sinto que está tendo essa questão de aumento de preço e as pessoas estão segurando mais o dinheiro. Então, está cada vez mais distante aqui essa régua de compra
de oferta e demanda versus a taxa de juros versus aumento de preço, e o mercado está começando a parar. Né? Se a gente tem esses dois gráficos mais próximos, fica mais fácil a gente conseguir movimentar a economia. Mas a gente vê cada vez mais as coisas se afastando. Né? A gente pensa em desigualdade social, isso prejudica muito o mercado imobiliário. Né? Então aqui, eu vou até virar a câmera para vocês verem, essa região, ó, aqui embaixo, tem algumas casas com piscina, ali tem casa em condomínio, médio padrão, aqui em cima já é o alto padrão. A gente está basicamente localizado no interior de São Paulo, região de São José dos Campos, Jacareí, é onde fica a Embraer, GM, Johnson & Johnson. Então as maiores empresas do Brasil, elas ficam localizadas aqui aqui no Rio São Paulo, né, Dutra Rio São Paulo, que é a rodovia que liga a cidade de São Paulo ao Rio de Janeiro. Então tem várias cidadezinhas até chegar ao Rio, e essa aqui fica mais próximo de São Paulo, a gente está a 1 hora da capital. Então assim, paralelo a isso, paralelo a essa movimentação, essa diminuição do mercado que eu falei para vocês, o que eu sinto? Apesar disso, os imóveis eles são muito regionais. Então, o que significa isso? Aqui na minha região, interior de São Paulo, o que está acontecendo? Muitas pessoas estão saindo da capital e migrando para o interior. Porque aqui você compra um imóvel, esse imóvel aqui, por exemplo, é um imóvel de 68 metros quadrados e a gente pagou 315 mil reais. Na época, a gente vai gastar 200 mil reais em reforma, basicamente. Eu não comprei com o objetivo de investir, então depois de um tempo eu resolvi vir morar aqui. Então já que eu vim morar, eu falei, vou investir um pouco, vou quebrar todo o apartamento. A gente quebrou a varanda aqui, aqui tinha um lavabo, ali onde está aquela parede branca. Então a gente fez algumas coisas para morar realmente nesse apartamento e trabalhar daqui de casa. Né? Então esse é um diferencial, mas apesar disso, vamos supor, paguei 315. Né? Hoje, sem reformar, uma unidade aqui está 450 mil reais. Então 450 mil reais, se eu gastei 200... 550, 650. Obviamente eu não vou conseguir, talvez, vender por 250 mil reais. Aliás, 650 mil reais. Porém, é um imóvel para moradia, a gente não pretende sair daqui tão cedo, então vai ser muito bem aproveitado. A gente vai morar num apartamento que realmente a gente quer morar de fato e não pensa em se mudar tão cedo. Né? Basicamente, é só eu e a Luana, somos só nós dois, então a gente está fazendo essa pequena reforma. Eu vou até mostrar para vocês, essa parte aqui acho que tem uns 40 e poucos metros quadrados. É um apartamento pequeno, de 2 dormitórios. Aqui eram 2 suítes, a gente quebrou essa parede aqui, vai fazer uma suíte só. Como a gente tirou o lavabo ali, aqui a gente vai fechar, vai ser um escritório, e esse banheiro vai ser o banheiro social. Aqui está fazendo uns revestimentos e tal. Aqui vai ser um escritório, vai ter uma estante aqui gigante aqui para ser fundo do vídeo. Aqui vai ter uma mesa de computador e tal para duas pessoas. Vai ter uma marcenaria aqui que vai pegar inteiro com as prateleiras. Então a gente está fazendo bastante coisa aqui. Aqui vai ser só uma suíte convencional. O condomínio também é muito bacana, ele tem piscina no rooftop. Então realmente é um apartamento para moradia, não é com objetivo de investimento. Inicialmente era, né, o imóvel, há 2 anos atrás eu paguei 315, hoje a tabela está 450. Essa região é uma região que não tem imóvel para vender, então por ser um bairro bacana, né, um bairro planejado, um bairro novo, então tem pouquíssimas unidades para vender. Nesse prédio mesmo, a maioria das pessoas estão alugando. Então aqui, só para você ter uma ideia, as pessoas pagaram 315, uma média de preço, e estão alugando por R$ 3.400, R$ 3.200, R$ 3.600, já com planejado. Então basicamente é 1%, né? Você pagou 315, estava alugando a 3.000 e pouquinho, as pessoas estão conseguindo 1% em cima da locação, então realmente está valendo a pena. Mas é basicamente isso. Eu queria dar algumas informações para vocês, o que eu estou sentindo enquanto profissional do marketing imobiliário, né, as construtoras imobiliárias, incorporadoras e corretores que a gente trabalha. Eu sinto que a gente está conseguindo gerar muitos clientes, muitos leads qualificados, querendo comprar imóvel, por conta desse marketing que a gente faz no digital. Né? Então, o que acontece? As pessoas, talvez, elas ficam um pouco mais receosas com relação à compra de imóvel, porém, quando a gente faz um trabalho no Instagram, no Facebook, no Google, a gente consegue achar as poucas pessoas da região que ainda são compradoras de imóvel. Então, hoje em dia, a forma de comprar imóvel, a pessoa pesquisa no Google, né? Ou ela está na rede social, a gente acaba entregando esse panfleto, né, com o nosso imóvel que a gente está vendendo para o nosso cliente, e se o cliente quiser comprar, né, a gente faz um filtro ali para achar essas pessoas que estão interessadas em comprar imóvel, e a gente apresenta o nosso imóvel para esse cliente e gera esse cliente para comprar imóvel. Então, uma das poucas formas que a gente tem hoje para gerar esses clientes qualificados são os anúncios na internet. Então, os profissionais estão investindo ali uma média de 2 mil, 3 mil, 5 mil. A gente tem
imobiliárias que investem 20 mil, 30 mil reais em anúncios na internet, porque estão tendo retorno em venda dos imóveis, né? Mas por quê? São poucas empresas que ainda fazem anúncios na internet com esse objetivo. Mas enfim, essas são algumas estratégias que a gente usa para vender os imóveis, apesar da crise, apesar da taxa de juros, apesar do financiamento, apesar da caixa tá aumentando ali, se você for fazer na tabela saque, está tendo uma dificuldade, na tabela price está tendo outra dificuldade. Então, apesar disso, as empresas ainda têm saídas ali, formas de conseguir fazer a venda dos seus imóveis. Beleza? Mas eu queria entender um pouco mais da sua região, né? Coloca aqui nos comentários como está sendo o mercado imobiliário na sua região, o que você está sentindo, como que está sendo essa movimentação, o que você está achando do governo, qual é a previsão para o futuro com relação ao mercado imobiliário. Deixa aqui no comentário para a gente, beleza? Outra coisa, pessoal, eu vou começar a postar vídeos aqui, porém eu queria uma força de vocês com relação a curtida, comentário, compartilhamento, para eu entender também o que vocês estão querendo que a gente produza aqui na rede social. Eu faço muito vídeo técnico explicando como fazer as campanhas para gerar venda de imóvel, e eu faço pouco vídeo assim, igual eu estou fazendo agora. Então eu queria entender o que é mais interessante para vocês, para que eu comece a produzir mais conteúdos aqui desse tipo. Beleza? Até o próximo vídeo.